Tem algumas coisas que não tem explicação, né? Porque eu não conhecia capoeira, nunca tinha visto ninguém jogar capoeira, mas já tinha uma vontade de fazer capoeira porque eu ouvia falar. Porque Diadema, como toda essa parte aqui de São Paulo, as pessoas que vieram morar para cá, a grande maioria é nordestino, né? E na escola nós conversávamos um com o outro, eu ouvia falar sobre capoeira e eu não sabia como era, mas já sentia assim, poxa, parece que é uma coisa que eles falavam tão bem da capoeira que eu tinha essa vontade de conhecer. Aí eu mudei para Quaraci, aí eu conheci o Josemar, o filho do delegado Borginho, certo? Então era noite de luar, nós atravessava o rio e ia jogar capoeira escondido, certo? Lá no Areião. Essa época eu tinha dado uns 8 anos, 8 para 9 anos, certo? Porque todo mundo tinha medo da polícia. Aquela época você sabe que era aquela represária. Eu nasci em 1947, então 47, 50 e 55. Eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos, 55. Então tinha todo esse problema. Aí eu comecei a praticar lá, certo? Rapaz, eu com 7 anos de idade, um dia eu vi uma roda de capoeira aqui, tinha um barracão aqui perto da minha casa, e quem dava aula de capoeira lá era um mestre chamado Mestre Mário Capoeira. E quando eu vi aquele berimbau pela primeira vez, com 7 anos tocar, eu já fiquei com o corpo arrepiado. E aí eu saí escondido do meu pai, e minha mãe me apoiava nisso, e quando meu pai ia trabalhar, eu ia para essa capoeira, levado por um amigo meu chamado Robson. Com 7 anos de idade, foi a primeira contato que eu tive com a capoeira e eu tinha certeza que eu queria ser aquilo sem conhecer o que era. Meu corpo arrepiava todo, eu falei, eu quero ser isso aí. Eu não sabia nem que nome que tinha aquilo ali. Meu primeiro mestre de capoeira foi o mestre Cebolinha. A ele devo dinheiro, a ele devo obrigação. O Cebolinha, ele foi uma pessoa muito íntegra, né? Era uma pessoa dotada de conhecimento, era um capoeirista assim que eu acho na época não existia igual, né? Era um cara que ele lia muito livros, era um cara que ele tinha uma bagagem muito grande por ele vir, né, de uma geração de Silvestre, Zumbi, uma geração aí de veteranos, de lendas, né, que hoje nós colocamos hoje como lendas vivas, né? Aqui em Diadema, eu lembro quem? Era o Marinho, lá na Serraria, né? O Marinho, eu lá no Parque Rede, Cebolinha, aqui na rua Joaquim Nambuca, aqui perto da onde que é a concessionária da Honda, o Sérgio, aqui no Ponto Certo, Piloto Eldorado, quem mais? Me chama o bigodão lá, o Bimba, Manuel, tinha o tal Mestre Zé também lá. Você lembra que é mestre, viu? Mestre Zé. E aí vai. Então, mas nessa época era uma época muito gostosa, né? Nessa época nós tínhamos muitos alunos, era gostoso pra caramba, entendeu? Então, eu sei, se voltasse a esse tempo aí, seria muito bom. Ainda eu sou do tempo daquela capoeira nossa. Eu acho que aquela capoeira nossa não existia falsidade. Aquela capoeira nossa, realmente, quem merecia, era aquilo ali. O mestre, ele tinha que ser bom, né? O mestre ruim não ia no batizado de capoeira, porque ele ia ser humilhado. Porque o aluno, quando ia partia para cima, ele respeitava o professor, respeitava mais ainda se o professor mostrasse conhecimento para ele. Eu não falo assim para você chegar com uma criança, ele dá um rapaz, ele dá outro chute no meio da sua boca, colocar você no chão de ponta cabeça. Não, é na técnica, dentro do conhecimento técnico de capoeira. Então, se o aluno der um minuto de compasso e pegasse no rosto do professor, o culpado não era o aluno, o professor era o professor, que ele não estava preparado para ser o que ele era, para estar naquele local, né? Então, naquela época não, naquela época você tinha que se preparar. Mas a capoeira daquela época era uma capoeira pura, uma capoeira nítida, né? Aquilo que realmente é raiz, Então era totalmente diferente. A capoeira daquela época era uma capoeira romântica. Então você praticava o jogo da capoeira.
Você podia, no jogo da capoeira, para quem é conhecedor da capoeira, você podia fazer um movimento, soltar uma armada, tranquilamente acompanhando o jogo da capoeira. Hoje, por exemplo, você já não pode fazer mais isso. Hoje é uma capoeira trancada. Ou seja, o capoeirista hoje, o objetivo dele é pegar você numa vingativa para poder te jogar de cabeça no chão. Então fica aquele jogo trancado. Eu não solto o movimento, nem você solta. Mas naquela época não, naquela época existia um jogo. A gente teria que benzer mesmo, se benzer para entrar na roda. Não é igual os caras hoje aí, só não tem um significado, não sabe o que é aquilo ali. Não, a gente tem que se benzer, porque ali não existia pancadaria mão, era mais perna mesmo. Tá? Então o cara teria que ser bom de perna. As que a gente levava, não era tipo assim, o cara dá ali uma chapa na boca do estômago, ou um martelo, ou um ponteiro. Os caras davam umas rasteiras, umas pegadas legal, derrubavam com a tesoura. Aí sim era um jogo comprado, né? Com pergunta e resposta. Então, sinceramente, a gente é obrigado a ir sexta-feira pra roda, a gente ia trancado, porque dava medo. Essa ideia fixa de que capoeira veio da África. O que veio da África foi o negro. A capoeira foi desenvolvida aqui. E quando você diz capoeira de Angola, é porque eles observaram essa miscigenação, essa agregação de movimentos, essa junção de pessoas para desenvolver tal movimento em busca da liberdade. Usavam isso como forma de divertimento em alguns momentos, usavam isso como forma de distração por conta da vida difícil que levavam, mas foi criada aqui. E quando eu falo capoeira de Angola, é porque grande parte desses negros aí, é opinião minha, eram daquela região. Então, capoeira de Angola, ok? Criada pelo povo de Angola, ok? Ou negros de Angola, ou de Abelcotá, ou da Nigéria, mas enfim, botaram de Angola, né? Porque tomaram como referência Angola, ok? Mas a capoeira era uma só. E Bimba não começou praticando regional. Mas a capoeira que era praticada era vista pelos senhores de engenho, pelos grandes mercadores, era vista pelos políticos, os capitalistas que já existiam na época, era vista como um grande crime e uma grande complicação para a vida deles. O negro não pode se fortalecer, o escravo não pode se fortalecer. Então foi tudo proibido, né? Era tudo na base do chicote, na base do açoite. Bimba observando tudo aquilo e também já praticava, porque o pai dele já praticava capoeira. A mesma capoeira que era de Angola. Bimba inovou. Ele buscou criar movimentos, mudar o nome para ser aceita. Para que a prática fosse aceita pela sociedade. E aí ele cria capoeira regional. Mas o que o pessoal não entende é que é capoeira regional baiana. Ele só quis desassociar Bahia de Angola. Capoeira regional baiana. Ele podia ter feito capoeira regional Angola. Ele só quis desassociar a localidade com a ideia de eliminar o crime da prática. Eliminar o crime da prática. Então ele foi um grande sacador. Né? Ele entendeu que se ele inovasse, se ele criasse um novo nome e dissesse, não, isso é da Bahia, não é de lá. Porque ele queria desassociar a localidade e a criação feita pelo negro, e sim pela terra baiana. E aí, dentro do brasileiro.
reconhecimento que o Silvestre tinha por mim, que o Zumbi tem por mim. Eu acho que as coisas que são mais marcantes são essa coisa do reconhecimento, tá? Porque eu não tinha dimensão do que eu significava dentro da capoeira. Eu jogava porque jogava porque gostava. E eu não sabia quem era o Cebola pelas vistas de outras pessoas. Por exemplo, meu pai, ele não sabia que o meu apelido era Cebola. E ele saía da prefeitura, ele gostava de tomar cerveja num barzinho que tinha ali do lado da prefeitura, quando era aqui embaixo, a garagem, né? Ele trabalhava ali. E ele ouvia todo dia falar, nossa, Cebola isso, Cebola aquilo, e ele não sabia que era eu. Um dia ele descobriu que era eu, então ele ficou muito feliz, ele ficou muito orgulhoso disso. Então quando ele veio conversar comigo, ele não tinha ideia do que eu já representava. Então meu pai me deu essa alegria, né, de eu ter esse reconhecimento. Então foi através da capoeira, foi esse momento bom. O Silvestre, eu só vi o Silvestre chorar uma vez e foi comigo, entendeu? Pelo carinho que ele tinha. E olha que o Silvestre, eu saí da academia dele com 2 anos que eu estava na academia dele, fui treinar com o Zumbi, que era formado dele, foi onde eu me formei. E o Silvestre, quando eu tive meus alunos, eu fazia uns testes com meus alunos, eu mandava eles ir lá no Silvestre, porque eu sabia que o Silvestre sempre foi uma academia de peso, de pegada, uma capoeira séria. E era muito interessante que meus alunos chegavam, eles iam sem eu deixava eles ir. Quem levava às vezes os meus alunos era o Geraldo Baiano. Geraldo Baiano levava, às vezes, em algumas visitas lá. E o Silvestre, quando ele chegava, ele falava assim, e aí pessoal, chegou os meus netos. De ruim não. Paciência, de ruim. O que eu sei hoje, eu agradeço a capoeira, que eu era muito pacato. E depois que eu entrei em capoeira, eu falo em qualquer lugar. Capoeira me evoluiu. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, que eu falo sempre para minha esposa, é o seguinte, que eu acho que essa vai ser uma das faculdades dos meus filhos também. Ter conhecido esses mestres antigos, sabe? Que eu fiz questão sempre de estar dentro da minha casa e que meus filhos pudessem ter contato com eles, sabe? Esse foi um dos momentos mais felizes assim da minha vida, de ter conhecido esses mestres assim dentro da capoeira. Acho que ela é parte daquilo que sou, né? Por exemplo, eu sou o que aprendi dentro da capoeira, porque a capoeira, de certa forma, ela me prepara para conhecer as outras coisas, né? Então, ela foi o veículo de todo o meu aprendizado, que foi me formando o que sou. Eu amo a capoeira é minha vida. A capoeira é uma coisa que, quando eu falo na capoeira, eu chego a me arrepiar. Capoeira, graças a Deus, para mim, é uma fonte de vida, fonte de saúde. Graças a Deus, eu já vou fazer 60 anos. Mas se não fosse a capoeira, eu acho que eu poderia até ser que estivesse vivo, não sei, né? Mas eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e depois a capoeira. Toda a condição rítmica que a capoeira me favorecia foi muito útil para a música. Então, na minha questão profissional musical, acho que eu absorvi mais da capoeira do que propriamente da música para a capoeira, e sim da capoeira para a música, né? Então a capoeira me ajudou muito nesse sentido, na minha questão profissional, como músico, como ritmista, instrumentista, como cantor principalmente, né? Você tá numa roda de capoeira, você tem que ter gogó para poder puxar uma ladainha, né? Então isso ajudou bastante. A capoeira para mim, eu tenho ela como uma religião, entendeu? Porque a minha família que eu tenho hoje, na verdade, veio de uma roda de capoeira, entendeu? Eu estava fazendo uma exibição aqui no Centro Cultural, aqui no Clara Nunes, mais ou menos acho que foi em 90, por aí, tal, essa faixa aí. Conheci minha esposa, tal, numa roda de capoeira, ela olhou pra mim, viu o menino, que o menino pulava muito, ela falou, esse cara que eu quero. Aí, deu no que deu, hoje eu tenho 2 certificados da minha casa, que é o Rafael, né, e a Roberta. E a minha esposa, Elaine e tal. Então, eu acho assim, a gente tem, se o pessoal pensasse em si mesmo na capoeira, pode ter certeza. Se for pra capoeira, precisar da minha pessoa para chegar lá e tentar cativar outras pessoas para vir fazer um projeto para a capoeira, eu tô dentro. E na verdade o que mais a capoeira me ensinou naquela época foi
aprender a viver a vida mesmo, né? Saber me relacionar com as pessoas, sabe? Uma coisa que o meu mestre me dizia que quem tem trabalho não pode andar com bagunça e no meio de bagunça. Então foi uma das coisas que o meu mestre me ensinou, que se hoje chegar uma tempestade ali naquela porta, passar de lá de fora aqui para dentro, hoje eu sei lidar com esse tipo de coisa. Muito mais do que jogar capoeira, foi o que o meu mestre me ensinou. Essas coisas extra capoeira, né? Sem discriminar o homem, a mulher ela é muito forte, né? Até porque nós somos fortes porque somos, né, geramos, né, os filhos. Então somos mais fortes que o homem no sentido de mulher, né? Tá? Se eu tivesse a saúde que eu tinha em 1985, 86, eu procurava me dedicar ao máximo na capoeira, porque a capoeira ela ajuda você na vida pessoal, na vida conjugal, na vida material, na vida espiritual, que você tem que estar bem, você sempre tem que ter um ser superior, que é Deus, para poder carregar a gente, né? Tem que ter aquela fé viva dentro da gente. Ajuda você a educar os filhos, ajuda você a ter paciência com as pessoas. Eu, como mulher, sou vitoriosa, sou guerreira e eu tenho uma coisa a dizer. Um conselho para todas as mulheres: pratiquem a capoeira. A capoeira, para mim, foi muito boa e eu acho que para todas as mulheres. Tinha as namoradinhas que você ia na casa dos pais falar com o pai da menina. E aí o pai perguntava o que eu fazia da minha vida, né? Eu falava assim, olha, eu trabalho numa metalúrgica, mas eu pretendo ser um professor de capoeira. E quando eu falava isso, o pai sempre falava assim, olha, com a minha filha, eu não quero nenhum professor de capoeira namorando, não. Porque isso aí é coisa de gente vagabunda que não tem o que fazer. Aquilo me deixava triste, mas eu era convicto do que eu queria, né? Aqui a roda de capoeira começava 2 horas lá na República. 2h30 terminava, 1h30, 2 horas terminava, a cavalaria já chegava. Então eu sou dessa época, mas tive muito problema, não só eu como muito. Nós jogando a capoeira, a cavalaria já chegava lá. Entendeu? Eu acredito que a maioria já passou. Talvez hoje passe menos, mas passamos sim, passamos porque a polícia tinha uma forma de abordar as pessoas diferente também, era mais invasivo, né? Era mais rígida. Então já teve sim ocasião de a gente estar voltando de algum lugar, de algum evento de capoeira e ser barrado e ser revistado porque estava com um berimbau na mão, era coisa de maloqueiro, era coisa de vagabundo. Eu lembro um certo dia que eu fui no batismo de capoeira com os meus alunos e nós colocamos uma perua. E lá tinha esse motorista era cristão, era evangélico. Aí ele falou, nossa, capoeira, meu amigo, capoeira é coisa de macumbeiro, é coisa de tudo aquilo lá que não presta. Você é crente, você tem que buscar aquilo que é de Deus para sua vida, né? Aí eu falei para ele, olha, o senhor tá certo, não, sabe, eu respeito a sua posição, né? Eu respeito a sua posição. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que Deus ele não vê a sua íntegra, ele vê o seu coração, né? E todas as coisas foram criadas por Deus, para a honra e glória de Deus. Então, se foi criada, automaticamente a capoeira foi criada também. A capoeira foi criada. E a capoeira existe uma beleza nela, né? E quem pratica capoeira são homens, são seres humanos. Então, se você colocar a capoeira é esporte, a capoeira é luta, a capoeira é da verdaderança, né? Numa raça sofrida. E aí eu quis provar para essa pessoa e para o mundo que ser cristão é ter cabeça aberta. Ser cristão é conviver, né, com todas as pessoas. Na época que eu comecei a capoeira, em 1982, tinha poucas mulheres na capoeira. E naquela época, os mestres, eles tinham aquele cuidado, porque a capoeira daquela época era mais pesada, né? E o mestre Irema sempre tinha cuidado com a gente.
Então, a discriminação era assim, que eu, como se eu sou branca, né? Então ele falou assim, o que você está fazendo na capoeira? Uma menina vaidosa, né? E eu mostrei que eu não estava na capoeira por ser vaidosa. Eu estava na capoeira porque é uma luta que eu conheci e aprendi a gostar. A capoeira sempre fez parte da nossa cultura popular, né? Como sendo a única arte marcial genuinamente brasileira e parte da nossa cultura, né? Só que, como eu falei, como existia todo um preconceito até racial, né? Uma discriminação racial muito grande, então capoeira ficou sendo aquela coisa, é coisa de preto, é coisa de favelado, é coisa de preto. Então existia sim uma discriminação, portanto, não poderia nem ser cogitada em fazer parte de uma cultura, né, uma cultura dominante que era a cultura branca, a cultura europeia, portuguesa, etc. e tal. Consequentemente, com o passar do tempo, começa a se valorizar então essa questão da raça, da influência africana, né, na cultura brasileira, que é o primordial, que é a base, a estrutura da nossa cultura, que é a cultura africana, né, a cultura afro. Então a capoeira hoje passa a ser mais valorizada, né? Então hoje eu acho que demorou para ser considerada como parte e como cultura popular, demorou muito. Mas enfim, nós tivemos uma vitória muito grande. Bimba foi uma pessoa que fez muito bem isso, né? Introduziu na capoeira as coisas que eram interessantes para a capoeira e transformando ela de certa forma. E como ele mesmo dizia, que ele tinha dado um início e as coisas iriam continuar, né? Os alunos formados dele, as pessoas do futuro, iam transformar sempre a capoeira, acrescentando mais coisas. E na minha época também chegou o Kung Fu, chegou o Karatê, foi a década de 70, né, que começa a ficar bem forte isso. E nós começamos a receber muita influência sobre a capoeira dessas artes. Até o ponto que a gente percebeu que estava quase descaracterizando a capoeira. Mas é interessante o que ela é. Ela tem uma vida tão própria que com o tempo ela retoma a sua linha, né, e sempre agregando esses conhecimentos, essas técnicas pelas quais ela passou. Então hoje o estudo da capoeira está muito mais próximo. Então ela toma a sua linha. Novamente, ela é muito elástica, né? Ela vai, busca as coisas e ela volta ao seu padrão normal. É essa diferença que tinha, né, naquele tempo, porque os mestres eles puxavam isso, então ela era mais pegada. Depois ela perde isso, mas ela volta, que nem eu vejo a capoeira hoje. Não estou participando, não estou indo, né, em festas de capoeira, mas eu percebo que existe aí pessoas preocupadas em resgatar esses conhecimentos, em resgatar movimentos da capoeira, porque ela é rica, né, em movimento. A grande sacada da vida é a evolução. Porque vir para cá, né, e você se manter comendo arroz e feijão e não pensar em evoluir, é um grande atraso de vida, é uma grande perda de tempo. Agora eu penso que evoluir e esquecer o princípio é perigoso. Evoluir dentro desse princípio não afeta a capoeira. O que afeta a capoeira é, por exemplo, minha opinião, né, e aí eu penso que muita gente pode discordar, né, evoluir sem princípio, evoluir sem respeito ao princípio. É você tocar Angola e jogar regional. É você tocar regional e jogar Angola. É você
sair do seu grupo, da sua academia e dizer que você já é um mestre, sem ter recebido o aval de quem lhe iniciou, de quem começou o trabalho com você. É perder o respeito pelo princípio. Você pode evoluir, mas não deve esquecer a fonte. Evoluir é necessário. Então essa evolução que ocorreu dentro da capoeira, ela era necessária para a capoeira tomar o mundo. Como já dizia Mestre Bimba, capoeira vai tomar o mundo. E tomou o mundo. Pastinha dizia isso, ela tomou o mundo. Mas ela não pode esquecer o princípio. Porque se você esquecer o princípio, você mata a cultura de um povo. O que eu vejo na capoeira que me deixava muito triste, revoltante, é você nunca ver um capoeirista jogando igual para igual. Né? Se fala muito em Maurão, na época, né? Falava em Maurão, falava tocando preto, falava no Gibi, né? Dedé, outras pessoas por aí. Você vê esses caras se encontrando na roda, dando pancada, é muito raro. Entendeu? Então, eles se respeitavam entre eles. Mas quando pegava um cara fraquinho, eles detonavam. Entendeu? Então eu acho assim, o que revolta é isso aí. Não ter a união. Acho que se eu vou ver um carinha baixinho, eu não vou querer perder pra ele, eu vou dar porrada. Né? Então acho que é muita desigualdade nessa parte aí. Não tinha, sabe? Então é maldade, na verdade. E depois também que entrou jiu-jitsu, que virou moda na época, o pessoal está se qualificando, né, na área do jiu-jitsu do vale tudo para jogar na própria roda de capoeira. Então isso aí machuca um pouco. Então você entrava na roda, dava medo. A capoeira aqui em Diadema, ela não está do jeito que eu gostaria que ela tivesse, particularmente. Mas ela está caminhando, principalmente com essa rapaziada nova que está chegando, né? Que está tendo a capoeira como um exemplo, está vivendo também da capoeira, está buscando um pouco mais do conhecimento na capoeira. Então, assim, nós estamos lutando para estar desenvolvendo a capoeira de Diadema também. O que eu digo é que capoeira é que nem futebol. O japonês joga, o inglês joga e tem que ter a mesma regra para todos, não tem problema nenhum. E a capoeira ela tem essa questão dessa integração social, racial, cultural, né? Que a gente nunca pode esquecer que até Zumbi dos Palmares deu a vida dele lutando nos quilombos, morrendo, para que depois a gente pudesse estar aí nessa liberdade hoje e nessa integração que a capoeira faz. Dificilmente uma outra modalidade pode ser tão considerada tanto como cultura como esporte, e a capoeira é os dois, e está em mais de 150 países, e a capoeira é que mostra o que é o Brasil, na verdade, a língua portuguesa, porque nos países fora ninguém canta músicas de capoeira em outra língua. Então a capoeira, ela é um exemplo. Às vezes o pessoal fala assim, mas se ela tivesse apoio, com apoio ou sem apoio, ela tem sentimento. Isso que é muito mais importante. A capoeira em si, ela tem o seu sentimento, e as pessoas que chegam com a capoeira têm esse sentimento também. Então, a capoeira, até agora, ela não morreu e não vai morrer nunca mais, porque ela é sentimento, ela é vida. A capoeira é uma coisa viva, ela não é uma coisa passageira, ela não é uma moda, ela não é uma onda.